Abençoe a paz de Cristo Jesus sobre sua vida. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Que bênção ter vocês conosco, ter vocês comigo aqui hoje online. Eu entrei para ministrar uma palavra aos nossos corações. Eu sei que você veio receber uma resposta de Deus e eu vou entregar tudo que Ele me trouxe, tudo que Ele me falou. Eu vou ministrar essa mensagem e eu tenho certeza que Deus, Ele há de falar conosco de uma forma muito poderosa. Eu peço que você que está chegando agora compartilhe essa transmissão, chame mais alguém para cá, por gentileza. Compartilhe essa transmissão com pelo menos 3 pessoas, para que juntos nós possamos subir o tráfego, subir a nossa audiência, tá? Você que está entrando agora, curta essa transmissão. Eu entrei para ministrar uma palavra de Deus nesse momento, tá bom? Eu entrei para ministrar uma palavra de Deus nesse momento, em nome de Jesus. E eu peço que você compartilhe essa transmissão com mais pessoas. Compartilhe com mais pessoas, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar aos nossos corações, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe você que está entrando agora. Deus abençoe você que nos acompanha diretamente do TikTok, diretamente do nosso canal oficial do YouTube. A paz do Senhor Jesus a todos que estão entrando. Luciane, Janaína, Angélica Aleixo, Antônio Soares, Cláudio, Júlia Quirino, Eliana Maria, Vanusa, Nilza Lima. Quantas pessoas maravilhosas, né, gente? Compartilhe essa transmissão com mais alguém, porque eu quero orar e em seguida eu já quero trazer uma mensagem que Deus falou no meu coração. Eu quero ministrar o que Deus colocou no meu coração e eu prometo a você que eu vou ser direto. Eu não vou me demorar, eu vou entregar o que Deus trouxe ao meu coração. Deus abençoe Anair Aleixo. Deus abençoe Maria Rejane, Iraci Silva. Gente, eu quero aqui agradecer as pessoas que sempre têm ajudado através da chave Pix, da conta poupança da Caixa. Você que tem contribuído para que esse trabalho possa sempre estar ativo, nós possamos estar abençoando outras pessoas. Muito obrigado. Deus abençoe Tereza da Conceição. Deus abençoe Cida Lima. Deus abençoe Rosânia, de Janeiro dos Santos. Eric, eu acho que é isso. Débora Dourado. Quantas pessoas maravilhosas. Se eu for mencionar o nome de todas as pessoas aqui, nós vamos passar a noite toda e não vou dar conta. Mas eu quero agradecer você que ora por esse trabalho, você que contribui de forma direta e indireta, você que compartilha os vídeos, que curte, que está conosco nas transmissões. Eu deixo aqui o meu carinho, a minha singela e calorosa forma de gratidão a vocês. Vamos orar e em seguida eu quero ministrar uma palavra para quem gosta de ouvir aquilo que Deus traz através da minha vida. Boa noite, a paz do Senhor para você que está entrando agora. Deus ilumine muito, Leonardo Alves, Deus abençoe. Deus abençoe todos, gente, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças eu te rendo. Louvores nós apresentamos a ti em forma de oração. Nós queremos suplicar nesse momento a sua graça, a sua força. Nós queremos pedir a sua misericórdia pelas nossas vidas. Queremos suplicar o teu perdão, meu Deus. Olha, Senhor, para cada filho e cada filha que aqui está. Olha por nós, olha para nós. Eu sei que algumas pessoas entraram aqui com a mente muito agitada, com a mente sem saber o que fazer, algumas decisões para tomar. Mas o Senhor é o melhor instrutor da vida. O Senhor é o maior instrutor. E tudo está no controle, na palma da sua mão. Nada, 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 nada sai do seu domínio. Aquilo que não acontece sobre o seu mandado, acontece sobre a sua permissão. E eu sei que algumas coisas que estão acontecendo hoje em nossas vidas é por permissão do Senhor. O Senhor tem permitido. O Senhor tem permitido que algumas coisas deem errado para que outras deem certo. O Senhor tem permitido que algumas coisas saiam do nosso controle para que o Senhor mostre que o Senhor verdadeiramente tem o controle. E é por isso, meu Deus, que eu quero exaltar, bendizer, glorificar e enaltecer o teu nome. Pai soberano sobre todas as coisas. Eu sei que existem filhos e filhas da luz que estão aqui hoje recebendo essa direção.
estão comigo em oração, estão comigo no fervor, estão comigo, Pai, na graça, na fé, estão na caminhada, estão passando por lutas e provas, mas não desistem da sua chamada, não desistem do seu propósito de vida. Eu quero estender minha mão, Pai, e profetizar para o sul, leste, oeste, centro-oeste, nordeste, noroeste. Eu quero profetizar para os 4 cantos, Pai, dessa face de terra. Eu quero profetizar sobre vidas de pessoas que estão sem saber o que fazer, que haja a direção de Deus. Eu quero profetizar sobre vidas que não conseguem compreender que há um propósito dentro desse problema. Eu profetizo que as casas que estão sendo impactadas pelas batalhas, pelos conflitos, pelas lutas entre casais, Senhor, filhos que não estão diante daquilo que deveriam estar, sendo obedientes aos seus pais, pessoas que deveriam estar em um condicionamento diferente, mas estão no chão, devido às circunstâncias da vida. Eu apresento ao Senhor os cansados e oprimidos hoje, e aonde houver alguém que necessita de um toque, necessita de um reforço do céu, toca nessa vida, toca nesta pessoa, e libera, Senhor, uma unção de revigorar, uma unção de revestimento, de restauração. Pai, fortaleça a sua filha, o seu filho, pega pela mão direita e se cumpra o que o Senhor disse a Isaías, no capítulo 41, no versículo 10. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento e te seguro com a destra da minha justiça. Levanta a tua filha e o teu filho pela mão e coloque-os de pé, para a glória do seu nome e louvor do seu reino. Amém. 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 Você pode escrever nos comentários: renova minha força, Senhor. Escreve assim: renova minha força. Deus abençoe você que está mandando sua contribuição. Muito obrigado. Deus ilumine. Escreve aqui: renova minha força, Senhor. Escreve, porque enquanto você escreve pedindo para Deus renovar sua força, eu estendo minha mão e profetizo que você não vai entregar os seus pontos. Eu estendo minha mão como se eu estivesse aí de frente para você, e eu digo que você não vai entregar os seus pontos. Eu digo que você não vai baixar a sua guarda. Se alguém vai desistir dessa caminhada e dessa luta, não é você. Se alguém vai entregar os pontos, não é você. Nesse ringue da vida, eu profetizo que hoje o meu Deus coloca renovo, coloca força, resistência nos seus pés. Eu profetizo que o meu Deus lhe dá resistência para que você não desista dessa luta, para que você continue no campo de batalha, porque você é um soldado, é um tanque de guerra. Você é um tanque de guerra. E seja lá qual for o tamanho dessa batalha que você está enfrentando, eu profetizo que Deus lhe dá força, estrutura e resistência para você passar por cima de tudo. Eu posso ler o seu amém? Eu posso ler o seu amém? Aleluia. 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 Que bênção estarmos aqui hoje, gente. Eu estava exatamente nesse lugar aqui, que quem conhece minha história sabe que nesse lugar, antes, era um lugar de fazer consumo de bebida exagerado, drogas e outras coisas a mais. Ou seja, isso aqui era tudo destruído, só tinha um tijolo. E hoje é o lugar onde eu faço as minhas transmissões, faço os nossos vídeos, é o lugar onde eu oro com minha esposa, com minha família. Hoje eu senti de Deus de falar isso aqui, porque eu tenho uma palavra muito importante para pregar para você que entrou aqui. Só não vai receber quem não está comigo agora, mas essa transmissão vai ficar salva no YouTube e eu aconselho depois você reassisti-la, porque vai ser muito forte o que Deus vai falar conosco aqui, eu sei, porque Ele já bradou no meu coração. Eu não vou enrolar, eu vou direto ao ponto. Olha, você que está me perguntando aqui onde é que estão os dados da conta poupança ou da chave Pix, eu não consigo fixar aqui no TK, mas no YouTube está fixado.
E se você quiser ser contribuinte desse trabalho, me manda mensagem no direct. Coloca lá, quero contribuir, que eu vou disponibilizar para você. Tá bom? Deus abençoe a vida da minha esposa, Thalita Maria, que sempre está comigo, que suporta esse camarada aqui, que não é nada fácil de lidar. Eu sou uma pessoa difícil, gente. Eu confesso. Porque as pessoas às vezes confundem. Acham que o fato de você ser alguém de Deus, isso lhe torna perfeito. Pelo contrário, é a perfeição de Cristo que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque nós somos passivos de erros e defeitos. Nós somos seres humanos falíveis. Nós somos decadentes de pecado dia após dia, hora após hora. Tem gente que olha assim e diz assim, mas você deveria... Eu vou usar a expressão de Paulo, eu sou o pior de todos. Mais falho que eu estou para encontrar alguém na face da terra. E eu não falo isso com modéstia, eu falo com sinceridade. Tem hora que eu digo, Deus, por que é que o Senhor me escolheu? Ao meu ponto de vista, tem gente que é mais capacitada. Ao meu ponto de vista, tem gente que é mais habilitada, é mais hábil, é mais irreverente. Aí um dia Deus me disse, a sua sinceridade, porque Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Quando você é sincera diante de Deus, você não precisa de máscara. Quando você é sincero, você não precisa maquiar. E eu sei que às vezes você acha que existem pessoas mais capacitadas do que você. Há momentos que você acha que existem pessoas que são mais vocacionadas que você. Você diz, Deus, mas por que eu? Aí Deus olha e diz, porque você tem coragem que outras pessoas não têm. Você tem atitudes que outras pessoas não têm. Você entende isso? Ele sabe por que é que escolheu você. Agora, deixa eu ministrar aqui uma mensagem que Deus me trouxe. Livro do profeta menor, Jonas. Livro de Jonas. Capítulo de número 1, versículo 3. Jonas, capítulo 1, versículo 3, eu vou ser bem específico, tá? Se fosse você, eu não perderia a oportunidade de curtir essa transmissão e de compartilhar com pelo menos mais 3 pessoas. Porque quando você compartilha, mais pessoas entram aqui, mais pessoas são abençoadas e você também faz a sua parte. Diz assim, Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, fugindo de diante da face do Senhor. A maioria de nós conhece a história de Jonas. A maioria de nós chama Jonas de profeta fujão. A maioria de nós conhece a história de Jonas por aquilo que muitas pessoas contam. Só que eu quero contar aqui para você algo que vai se encaixar literalmente na sua vida. O que eu vou dizer aqui vai fazer todo sentido para você. O que eu vou dizer vai entrar no seu ouvido e descer para o seu coração. Jonas, ele, apesar de ter um chamado profético, Jonas não era nenhuma pessoa leiga, não era nenhum homem com falta de conhecimento, não era nenhum, figura de linguagem minha, nenhum nécio. Jonas sabia que os costumes dos ninivitas era saquear sua cidade e levar todo o furto para dentro da cidade. E aonde é que fica Nínive? Aonde que fica Nínive? Nínive é uma cidade antiga, que a palavra quer dizer costa do mar. E quem edificou Nínive foi Nimrod, que é da linhagem de Noé.
um dos maiores construtores de navios, um dos maiores construtores de embarcações. Há quem diga que Nimrod é considerado o pai da náutica. E esse Nimrod, que é da linhagem de Noé, ele edificou essa cidade. Passados os tempos, Jonas é vocacionado para ir até Nínive. Só que o rei de Nínive agora se chama Assur-Nazipal. Eu vou repetir. Assur-Nazipal era o nome do rei. E qual eram as práticas de Assur-Nazipal? Todas as vezes que esse rei ninivita vencia uma batalha, ele tinha o mesmo costume do Conde Drácula. Não é o Conde Drácula do filme de vampiros que nós assistimos, mas é o Conde Drácula guerreiro. Sabe aquela história que ele pendurava a cabeça dos seus adversários em estacas nas entradas do seu palácio? Assur-Nazipal. Ele pegava a cabeça de cada pessoa que ele vencia uma batalha e cravava em uma estaca e colocava no acesso, dentro do acesso para o seu palácio, porque na mente dele ele entendia que homens não tinham medo de outros homens, homens temiam a monstros. Então ele constituiu essa ideia na intenção de amedrontar os inimigos. Quem passava na entrada da cidade de Nínive via cabeças penduradas, crânios cravados em estacas. Não bastando isso, quando chegava alguém que era punido em Nínive, uma pessoa segurava de um lado do braço, outra segurava do outro lado, e desconjuntava uma parte pós outra parte. Eles excomungavam as pessoas vivas. E Jonas, ele sabe que a cidade que ele está sendo enviado para ser o mensageiro e pregar a ira de Deus é exatamente uma cidade onde pessoas são truculentas. Eles eram bárbaros. Eles eram pessoas que não tinham nenhum tipo de sentimento de misericórdia. Então o que é que acontece com Jonas naquele momento? Ele vai ser apoderado pelo medo. Jonas fugiu da face do Senhor. Mas não foi por rebeldia. Não foi porque ele era desobediente. Ele foi porque ele fugiu porque ele teve medo. E eu quero aplicar essa primeira parte aqui. Será que você iria visitar um povo que arrancava a cabeça dos outros e pendurava em estacas e na entrada da cidade, se você fizesse algum tipo de coisa que não gerasse conforto para eles, seria excomungada viva, puxada braço por braço, perna por perna? É complicado que alguém fosse. E por que é que Jonas se abstém de ir? Pelo medo. Porque geralmente é assim. O medo nos impede de darmos o passo que Deus já nos ordenou. O medo nos impede de tomarmos algumas iniciativas que Deus já falou. O medo nos impede de continuarmos seguindo naquilo que Deus já mostrou. É o medo que toma conta. 1 Reis, capítulo de número 17. Elias é considerado a voz profética, o leão dos profetas. E quando Elias, após matar 450 profetas de Baal, Elias escuta apenas uma única ameaça. O homem que teve coragem de desafiar Jezabel, o homem que teve coragem de desafiar os profetas de Baal e Azerá, agora está fugindo diante de uma ameaça. E por que é que Elias fugiu? Se momentos atrás ele estava enfrentando 450 profetas. É simples, porque Elias chegou no seu limite. E quando nós chegamos no nosso limite, qualquer coisa nos coloca. Eu vou ser profeta de Deus aqui.
Quando nós chegamos no nosso limite, qualquer coisa nos coloca para baixo. Elias chegou no seu limite, decidiu fugir para não perder aquilo que ele considerava a sua vida. Jonas recebeu uma ordem de fazer algo e não seguiu pelo medo do que poderia acontecer. Eu estou falando com pessoas aqui que não tomaram iniciativas ainda por conta do medo. Já lhe chamaram de covarde, já lhe chamaram de frouxa, já lhe chamaram de besta, disseram que você era idiota para suportar algumas coisas, disseram que você não precisava passar por isso, e se fosse alguém no seu lugar já teria tomado algumas atitudes extremistas, e você está suportando porque você tem medo do resultado, você tem medo do que pode acontecer, você tem medo do que pode gerar, e você está suportando pelo medo. Só que entenda isso, o medo nos impede de quebrar a barreira. Eu vou repetir, o medo te impede de quebrar a barreira. Quando você deixa o medo predominar, você se submete ao fracasso. Quando o fracasso predomina, você vem para a ruína. E quando a ruína toma conta, você não é mais nada. O medo. Tem atitude que tu não tomou ainda por conta do medo. Tem decisões que tu não tomou ainda por causa do medo. Medo do que vão achar. Medo do que vão dizer, medo do que vão pensar, medo se vão lhe ver com bons olhos ou com maus olhos. Deixa eu lhe contar aqui uma história. Aos olhos de alguns, você sempre será o vilão. Eu vou melhorar isso aqui, escute. Aos olhos de quem nunca gostou de você, você sempre será a vilã da história. E não adianta tentar contornar, não adianta tentar agradar. Aos olhos de quem nunca lhe viu com bons olhos, você nunca vai valer coisa nenhuma. Você lembra aqui da passagem de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, se não me falha a memória, eu acredito que seja isso. Quando Deus disse, vai e unge a Saulo de Tarso como profeta. Ananias olhou e disse, Senhor, ele é assassino, é truculento, ele matou o povo, ele matou de Estevão, ficou com a capa de Estevão nas mãos. Aí Deus disse para ele, para você ele pode ser tudo isso, mas para mim é vaso escolhido. Por quê, Roberto? Porque na boca de quem não presta, você nunca vai ser nada, você nunca vai ter valor algum. Então não se permita ser tomada pelo medo. Eu não acredito que foi à toa que você entrou aqui. Eu não acredito que seja uma situação à toa. Esse momento seu nessa transmissão é Deus dizendo para você, rompa o medo hoje. Rompa o medo hoje. Não se deixe ser levada pelo medo. O medo tem feito você abaixar a cabeça. O medo tem feito você entregar os seus pontos. O medo tem feito você engolir certas coisas. O medo tem feito você ficar paradinha, de cabeça baixa, trêmula. Mas Deus está dizendo para você aqui hoje, coloque esse medo de lado, por mais que tenha... Eu vou falar. Sabe qual é a diferença do medroso e do covarde? Sabe? Eu não vou passar nesse versículo, Jonas 1:3. Eu vim só ministrar isso. Sabe qual é a diferença do medroso e do covarde? Porque o covarde sente medo. Mas quando ele sente, ele retrocede. E o medroso? Ele também é valente. Só que ele sente o medo e prossegue. Porque o medo é algo que é impossível que nós não sintamos. Só que a cada vez que você se entrega ao seu medo, a cada vez que você se impede, se auto-impede por conta do seu medo, você está admitindo o seu fracasso. Você está admitindo sua derrota. E você sabia que Deus cria situações que é para você acordar para a vida e não dar legalidade ao medo? E eu vou lhe provar.
Quando Jonas pega a embarcação no sentido de Tarsis, ele pega a embarcação no porto de Jope, e o barco está indo para Tarsis. Só que no caminho começou uma tempestade. E quando a tempestade começa a bater na proa do barco, o barco começa a assolar. Naquele conflito, naquela confusão, naquele disse e me disse, Jonas se revela quem ele é. E o que acontece? Os marinheiros percebem que Jonas é a raiz do problema, porque Deus está pedindo para Jonas acordar. Só que Jonas estava dormindo. E a única solução para fazer um Jonas que está com medo, fugindo do que Deus tem para a sua vida, eu vou falar novamente. A única solução para acordar um Jonas que está com medo e fugindo do que deve ser feito, só tem uma. Qual é a solução? Arremessá-lo para fora. Amém. Quando Jonas é arremessado para fora, a tempestade cessa no barco. Deus manda o peixe e diz: agora é comigo. Só lá dentro, ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe. E ele orava dizendo: eu estou contido pelos grilhões do inferno. Sombras de morte me atormentaram, me sobrepujaram. Até que ele clamou e Deus respondeu. Quando ele clama, Deus responde. Deus coloca exatamente ele no ponto onde ele quer. Ele para no acesso da entrada de Nínive. O que é que ele vê? Ele vê estacas, cabeças cravadas, crânios ressecados. Ele vê só a morte. Mas da entrada Deus disse para ele novamente: Jonas, vai e apregou a minha palavra ao grande e terrível povo de Nínive. Escute, escute, escute. Se Jonas não tem sido arremessado, Jonas não teria acordado para a realidade. Se Jonas não tivesse sido lançado, ele não teria se submetido a acordar. Deixa eu falar aqui para você que você não é criança. Tá na hora de você dar um chacoalha, um sacode em você, sabe? Porque você está com medo de tomar algumas iniciativas. E o seu barco vai começar a ter alguns balanços. Vão começar a jogar você de um lado para o outro. Que é para ver se você acorda e começa a tomar algumas iniciativas. Eu estou falando com pessoas aqui que já deveriam ter tomado posição e não tomaram ainda. E só você sabe da sua vida, porque ela é sua. Só você sabe o que você precisa fazer, porque é você que tem que fazer. E Deus está dizendo: se você não acordar, vai acontecer um sacode, um balanço. Vai acontecer uma movimentação. E algumas pessoas já estão sentindo isso. É Deus dizendo: acorde. Desperte para esse medo. Tome iniciativas. Tome posicionamento. Você não entrou aqui à toa. É Deus dizendo para você: é momento de você tomar iniciativas e romper esse medo. Eu estou falando para pessoas aqui que estão sofrendo dentro de casa. Eu estou falando com mulheres e homens que estão sendo vítimas de tormenta, de humilhação, de rejeição. E você faz, você pede, você sinaliza e nada muda, nada acontece. E você já deixou claro: Deus, quando me deres o sinal, eu vou fazer alguma coisa. Só que você não percebeu ainda que o maior sinal é o que você sente. O maior sinal é o que você sente. Tem gente que está esperando um anjo descer, pegar na mão e dizer assim: faça isso. No caso de Jonas, o que fez ele acordar foi o balanço do barco e ser lançado para fora. O que você anda sentindo revela o que você deve fazer. E eu não estou falando de sensação. Eu não estou falando de sentimento alheio. Eu estou falando de necessidade. Já reparou que tem coisa que você olha e não muda nunca?
Você olha e não ajusta nada. Não ajusta. E alguém às vezes até se deixa levar pela emoção. E você sabe que você precisa tomar alguma atitude e você não toma. Você sabe que você precisa se posicionar e você não se posiciona. Por causa do medo. Por causa do medo. E não me interessa o que você pensa que vai perder, porque essa vida é sua. Mas eu conheço pessoas que até hoje vivem vidas mascaradas, vivem vidas maquiadas, só pelo medo do que vão pensar, pelo medo do que algumas pessoas vão falar, pelo medo do que algumas pessoas da família vão dizer, pelo medo do que vão perder de vantagem. Você não é criança. Você está entendendo o que eu estou falando? Você já é adulto e adulta demais. Você já é bem crescido e crescida. Você sabe o que deve ser feito. Você sabe. Você sabe ouvir a voz de Deus e entende claramente. Quando eu olho para Gênesis, capítulo de número 12, Deus falando com Abrão, dizendo: sai da tua terra e do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Abrão não correu para os pais para dizer: papai, mamãe, Deus disse que ia me dar isso e aquilo outro, se eu fizesse isso, aí aquilo. Aí se ele fizesse isso, os pais poderiam intervir. A família poderia botar obstáculo. E o que é que Abraão faz? O que é que Abraão faz? Ele segue o que Deus falou. Porque quando Deus nos dá uma direção, a atitude não depende de opiniões. A atitude deve ser sua. Deve ser sua. Jonas está com medo de ir para Nínive, pelo que ele sabe que pode acontecer. Eu não sei qual é o seu medo hoje, mas eu quero pedir para você escrever aqui. Deus abençoe você que está enviando seus presentes. Deus ilumine muito sua vida. Eu quero que você escreva aqui agora uma área de sua vida que você quer apresentar em oração. Eu vou estar orando com você e em seguida você vai pegar um copo com água, nós vamos consagrar, tá? Nós vamos consagrar. Já vai pegando o teu recipiente com água aí, enquanto você também vai escrevendo uma área específica. Olha, muito obrigado você que está enviando seus presentes, sua contribuição. Muito obrigado. Deus abençoe muito. Coloca aqui a área da sua vida que você quer apresentar e vai buscar o seu recipiente com água. Porque eu vou estender minhas mãos, vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento cada filha e filho que está crendo, tomando posse, está em concordância, está em comunhão, Pai, glorificando, exaltando e fazendo o seu pedido de oração, seu pedido de clamor, seu pedido de súplica. Senhor, eu apresento nesse momento essas guerreiras e guerreiros que estão conosco aqui, crendo no mover, crendo no sobrenatural, crendo nas maravilhas de Deus. Eu entrego cada vida em tuas mãos e essas áreas que foram apresentadas, Senhor, que hoje possam ser executadas na vida de cada pessoa. Pai, tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu tens o poder e a majestade. O Senhor muda os reinos e estabelece os tronos. O Senhor usou a boca de Daniel para dizer: Ele é o Deus que muda os tempos e estabelece os reinos. E eu te peço hoje que esse tempo de dificuldade e de medo possa ser superado. Esse tempo de ruína e fracasso possa cair por terra. E que em nome de Jesus todas as obras do mal sejam desfeitas. Senhor, eu consagro todos os recipientes com água. E eu peço que nesse momento as pessoas que vão ingerir esse recipiente com água, tomar desta água, possam ser abençoados e abençoadas. Que todos os vícios, que todo o desejo maligno e que toda, Pai, toda doença espiritual e física possa ser repreendida e neutralizada em nome de Jesus. Eu consagro e já te agradeço por tudo. Amém. Tome sua água. Tome sua água. Olha, você que está aqui comigo no TikTok, às vezes você perde transmissão porque você perde tempo. Se você se inscrever no canal do YouTube, Roberto Alves, vem para cá. Todos os dias eu estou trazendo uma mensagem à noite, à tarde, pela manhã.
todo dia tem transmissão ao vivo por aqui. E você às vezes fica sem ter esse contato. Uma seguidora nossa me mandou mensagem: eu queria participar sempre das suas orações. Venha para o YouTube, pesquisa no YouTube Roberto Alves. Eu acredito que 30% ou mais, muito mais que isso, não nos acompanha ainda. Vai para o YouTube e pesquisa Roberto Alves. Todos os dias nós estamos online, tá? Mais uma vez eu quero agradecer as pessoas que sempre estão nos abençoando com a sua presença, com as suas orações. Que Deus continue iluminando sempre você. Gratidão por tudo. Estende tua mão para cá, que eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre sua vida, repouse sobre sua casa, e você, de posse de vitória, escreve amém. Gente, obrigado a você que é contribuinte desse trabalho, que manda sua ajuda, sua contribuição voluntária, sua oferta de amor, através da chave PX, através da conta poupança da Caixa. Eu quero agradecer demais a vocês, tá? Muito obrigado por tudo que vocês fazem. Se você ainda não se tornou, mas quer se tornar um contribuinte desse trabalho, me chama aqui no TikTok, eu vou lhe mandar os dados. No YouTube todo mundo já sabe como é que fica aqui fixado. E aqui eu quero expressar minha gratidão. Que Deus abençoe vocês. Olha, só no YouTube, às 22h30, eu vou entrar só para fazer a oração. E eu conto com você. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Fiquem com Deus. A paz do Senhor para todos e todas. Tanques de guerra. Shalom. Fui!